nessa apresentação iremos conhecer melhor aí quais são os produtos, né, que compõem essa linha PWT. Iniciando pela Transport 150 e 180, iremos ver algumas funções, sendo ela função PFC, pulsado. Na sequência, partimos para o processo TIG, com a fonte TransTIG 170 e 210. Também iremos conhecer aí as funções PFC, função TAC e pulsado, e algumas outras dedicadas. Na sequência, iremos passar para a fonte TransTIL 3500 compacta, equipamento este multiprocesso, sendo possível a soldagem no processo MIG-MAG, TIG e eletrodo revestido. Esse equipamento aí possui linhas dedicadas para materiais específicos que iremos ver, aço carbono, entre outros, né, facilitando a vida da operação do soldador. Em seguida, iremos falar um pouco aí do suporte técnico, né? Não basta só ter um produto aí de qualidade disponível, se não houver um suporte, seja ele da parte técnica, em um apoio à parametrização, montagem, configuração, como a parte de serviços técnicos, né? Manutenção do equipamento, garantias, tudo isso está disponível nesse último slide. Perguntas podem ser feitas nesse momento. Após isso, a apresentação vai ficar aberta para perguntas que a gente vai estar podendo responder aí em tempo real, aquelas que não foram respondidas ao longo da apresentação. Espero que vocês aproveitem bastante, façam perguntas, que quanto mais a gente conhecer do equipamento, mais fácil será a utilização e um bom resultado. Dando início, vamos estar falando aí da Transport 180, né? Esse equipamento a gente tentou pensar em tudo para tornar mais fácil. Nele, ele é um equipamento compatível com gerador, né? Onde ele possui mecanismos de proteção sobre tensão, para picos de corrente até 400 volts. Ele é um equipamento que possibilita a atualização do software, firmware, né? Não é equipamento estático. Não é algo que você vai comprar ele hoje, daqui a 2, 3 anos surgiu alguma novidade, algo novo, que ele vai ficar desatualizado, né? Se essa função estiver disponível para esse equipamento, por meio do cabo USB, a gente consegue realizar essa atualização. Ela dispõe de conector TMC, opcional, na fonte de 180. Ele serve aí para conexões de tochas TIGs e ajuste via controle remoto. É um equipamento fornecido na condição 220 ou multivoltagem para TP 180, em conformidade com as principais normas internacionais e brasileiras também, referente à segurança, padrões de proteção. Possui aí um mecanismo de fácil substituição do cabo de alimentação. Isso é um destaque, né, que facilita muito a troca de um cabo de alimentação sem a necessidade de você abrir o equipamento, ter contato com componentes eletrônicos. Isso é um recurso muito, muito bom no equipamento. Na sequência, vamos ver aí que ela tem uma função dedicada para soldagem de eletrodo celulósico, onde não há necessidade de inversão de cabos. Isso vai ser muito fácil, a gente vai ver apenas com um botão. Bom, o objetivo ao desenvolver essa linha Transport era simples: fazer o bom se tornar melhor ainda. Para isso, a gente buscou atuar em alguns pontos, sendo ele a operação, né? É um equipamento aí de ajustes de parâmetros de forma intuitiva, painel digital de fácil leitura. Ergonomia foi um ponto bem pensado, é um equipamento leve, compacto, muito importante, né, em situações de trabalho em altura. A estrutura do equipamento
é uma estrutura robusta, compacta, ergonomicamente, como já dito, equipamento leve para trabalhos em altura e durável. Vamos ver aí alguns slides aí, como é que foi concebido essa fabricação para poder proporcionar essa durabilidade. Possui classe de proteção IP23, adaptabilidade, substituição simples do cabo de alimentação é um conector rápido e possui a função aí de ajuste de fusível, onde a gente pode, através dela, limitar a corrente máxima da sua rede. Se é um trabalho profissional, isso não será um limitante. Porém, esse equipamento ele pode ser dedicado aí para um trabalho doméstico. A pessoa tem e ela não vai correr o risco de ligar isso e derrubar toda a rede dela. Seguindo, nós temos o desempenho em soldagem. Acredito que alguns participantes aqui já teve a oportunidade de trabalhar com equipamento e sabem aí da estabilidade proporcionada. A estabilidade do arco. Essa estabilidade, não há interrupções durante o processo e a baixa quantidade de respingo. O consumo de energia dela é um consumo baixo, proveniente aí do desligamento automático, onde podemos setar tempos desse desligamento, proporcionando um menor consumo. A Transport torna a soldagem mais confiável e eficiente do que nunca, devido a algumas tecnologias de pontas aplicadas. A primeira delas que eu gostaria de destacar é o inversor de ressonância digital. O que isso agrega no equipamento? Ele proporciona ao soldador, o operador, um arco extremamente estável, minimizando os respingos durante a soldagem e possibilita a inversão da polaridade na soldagem com eletrodo celulósico. Toda essa tecnologia visa trazer maior conforto e facilidade de parametrização durante a soldagem. Seguindo, temos uma tecnologia que iremos ver ao longo dos produtos, muito aplicada, que seria o PFC, correção do fator de potência. Essa função ela visa economia de energia, permitindo também a utilização de extensões de até 100 metros, sem que haja perda e alteração no arco de soldagem. Você pode estar trabalhando em altura, ligando o equipamento no gerador a uma certa distância que você vai estar conseguindo fazer a soldagem sem problemas de alimentação. Ela possui também uma abertura de arco otimizado, para facilitar aí aquele efeito de colagem do eletrodo, muito característico em algumas fontes com baixa tensão de abertura, Mas aqui, fora a tensão de abertura, ela possui aí alguns recursos dedicados para facilitar esse momento no processo de soldagem. Funções adicionais. Aqui nós temos esse primeiro TSD, seria um desligamento automático do equipamento. Esse desligamento ele pode ser configurado em diversos períodos de tempo, Seja 5, 10, 15, 20 minutos. A gente seta esse valor na máquina e automaticamente, após esse tempo, sem que haja abertura de arco ou ajuste de parâmetro, ela vai fazer o desligamento automático, onde ela desliga o módulo de potência, fazendo com que haja uma grande economia de energia. Isso porque durante a soldagem, a soldagem em si não é o que demanda mais tempo. Preparação, limpeza, montagem, tudo isso toma tempo. E esse tempo todo com a fonte funcionando gera muito desperdício de energia. Seguindo, nós temos a função anti-stick. Essa aí é um recurso
de extrema necessidade e praticidade para o operador. Ela faz com que, durante a abertura do arco, se houver um curto-circuito, um contato prolongado do eletrodo com a peça, ela corta a passagem, o fluxo de energia, fazendo com que o eletrodo não grude na peça. Nesse momento, se você levantar o eletrodo, você vai notar que não há aquela abertura de arco, porque não está tendo passagem. Então, quem utiliza isso daí para aquecer o eletrodo grudado na peça, não vai funcionar. Função STR, isso daí é o ajuste de ignição, assim como a função anterior, o slide anterior, esse mecanismo ele visa facilitar a abertura de arco. Isso ocorre muito rápido. Deixa eu mostrar aqui. Ele atua nessa rampa de início aqui. Esse efeito somado à função hot start ou soft start, ele visa a facilidade na abertura de arco e minimizando o respingo também. Um recurso que a TP-180 dispõe é a soldagem pulsada. Quem conhece pulsado, muito comum no processo TIG, sabe de alguns benefícios. Pensando nisso, a Fronius buscou estender esses benefícios para a soldagem eletrodo revestido, onde a gente tem aí melhoras no desempenho, controle de aporte térmico, otimização em passes de raízes, preenchimentos de gap, indicado aí na soldagem de chapas finas e soldagem fora de posição, e proporciona um acabamento semelhante àquele escamado. Agora a gente vai estar vendo aqui alguns destaques das especificações técnicas. Esse equipamento, se comparado a equipamentos semelhantes, né, ele tem uma economia de 30% em energia aos concorrentes. A tolerância dele, por meio da função PFC, ela proporciona uma tolerância de menos 20, que é até mais 15% da tensão de entrada. O ciclo de trabalho dela, ela consegue trabalhar a 180% a 40%. Seguindo, podemos ver que é um equipamento multivoltagem, disponível na versão 180, onde não há a necessidade de ficar preocupado se vai ser 110, 220, isso daí já é automático do equipamento. A tensão em vazio, ela possui 101 volts. Esse valor aí para abertura de arco no processo eletrodo revestido é um valor excelente. Somado isso com todos os recursos, ela tem uma abertura de arco muito firme e fácil para o operador. Eficiência do equipamento, esse valor é um valor aí muito interessante e importante. 89% a 120 volts. Bom, isso daí diz para a gente o quê? De toda aquela energia que você pega da rede para poder fazer o processo de soldagem, ela entrega 89% no arco de solda, sendo que apenas 11% é dedicado a LED, acionamento de solenoide e outros equipamentos. Ela converte com uma eficiência muito grande a energia ao qual a gente paga em arco voltaico. Agora, vamos dar uma pausa e partir para Transtig 170, 210 amperes. Para muita gente aí, ver esse equipamento aí, pode estar vendo aí como uma novidade, né? Porque conhece a Transtig em outras versões. Assim como a Transpocket, essa Transtig é um equipamento novo, lançamento. A Transpocket não é lançamento, desculpa. A Transtig é um lançamento. Mas o fato é que tanto uma quanto a outra já vem de longa data no mercado, é conhecido pela robustez,
qualidade de arco, estabilidade e, como posso dizer, um equipamento duradouro, né? Não é algo que você compra e se perde. Pensando nisso e contatos de clientes, a Frônios decidiu fazer uma fonte compacta, porém dedicada à soldagem no processo TIG. Alguns pontos fortes desse equipamento: o mesmo pesa menos de 10 quilos, possui fator de proteção IP23 sem US, ciclo de trabalho de 40%. E aí um destaque, eu acho que para mim isso é muito importante. Corrente mínima dela é de 3 amperes. Esse valor para uma fonte de grande valor, de grande potência, não é uma surpresa. Mas para um equipamento profissional compacto, você poder partir de 3 amperes com precisão, isso daí, para quem realmente utiliza esses valores, isso é um diferencial assim muito grande. Tudo isso aí somado aos recursos que a gente vai ver, vocês vão ver que é um equipamento que vai facilitar ainda mais a vida dos usuários. Ela também dispõe do recurso de inteligência ressonante para poder facilitar a comutação do eletrodo celulósico. É uma fonte multivoltagem, possui o conector aí TMC para tochas TIGs e dispõe também da função anti-stick, aquela que nós vimos há pouco na TP180. Aqui ela também está disponível para controle do arco no processo eletrodo revestido. Esse equipamento ele é compatível com gerador, incluindo proteção sobre tensão até 400 volts. Temos a possibilidade de atualização do software. É um equipamento novo, ele já vem aí com uma tecnologia embarcada, porém nada impede que daqui a algum tempo à frente novas opções, recursos estejam disponíveis. Isso daí por meio do acesso ao site, que a gente vai estar vendo daqui a pouco, lá no final, é possível fazer essas atualizações. Possui conexão TMC para tochas TIGs, né, com recursos up-down, onde a gente pode estar fazendo alterações de corrente, né, tanto para cima quanto para baixo, e ajustes remotos. A TransTIG 170-220 ela possui a função M multivoltagem. Mesmo sendo um equipamento com olhar dedicado ao processo TIG, ela manteve o recurso para soldagem de eletrodo. Então, nós temos aí uma tecla, que a gente vai ver no painel, dedicada para poder fazer a soldagem com eletrodo revestido sem a troca de polaridade dos cabos. O equipamento também possui cabo de alimentação de engate rápido, o conector à prova d'água. Esse mesmo conector é o que pode ser aplicado na Transport 150 e 180. Bom, equipamento possui máxima confiabilidade e robustez, mesmo sob condições operacionais adversas. Quem trabalha aí com produtos Frônios sabe da qualidade e a dedicação da Frônios em ter produtos de qualidade, tornando a vida do operador mais segura e fácil, né? Você não tem aquele medo, pô, minha fonte caiu do carro, eu chego na operação, ligo ela na tomada e eu não consigo mais soldar. Isso não acontece com a gente.
Temos trabalhos fortes em estudos, testes, onde a gente trabalha visando melhoria do produto. Ela possui proteção nos conectores, os conectores são envoltos, isso impede aí que uma peça ou algo bata no conector, podendo danificar. Possui uma estrutura plástica de alta resistente, protegendo aí contra influências intempéries ambientais, né? E além de não ser condutor elétrico, né? Os apoios dela, os pés são plásticos, então não tem o risco de você colocar ela em cima de uma bancada metálica e ter passagem de energizar essa bancada. Abaixo temos aí a vida longa do equipamento devido à robustez interna. O que isso aí significa? Eu trouxe essa imagem aí para vocês poderem ver que... Só um minuto. Esse daqui, essa região que eu estou indicando, é o fluxo de ar que ela gera no momento que a ventoinha atua, né? Direcionando esse fluxo para capacitores e transformador. Isso daí proporciona uma eficiência no fluxo de ar e dissipação de calor muito bom, e esse fluxo de ar não tá direto nos componentes eletrônicos, que fica numa outra parte do equipamento, que não necessita desse fluxo direto de ar. Isso aí minimiza a contaminação de componentes por partículas. Elementos filtrantes, melhora aí a proteção contra a umidade de partículas, né? O resfriamento otimizado é devido ao percurso que o vento faz aqui durante seu funcionamento. É um equipamento que possui fator de proteção IP25, estabilidade e inclinação. Isso daí ela é uma fonte compacta, porém os apoios dela são bem afastados, o máximo possível aí, para evitar que qualquer batidinha nela possa fazer com que ela tombe, caia. Bom, agora nós iremos ver aí algumas das principais características desse equipamento. Em usabilidade, podemos ver aí que os principais parâmetros, né, aqueles mais importantes na hora de parametrizar, eles têm um ajuste direto, sem a necessidade de entrar em submenus, né? Isso aí torna um ajuste, um tempo de setagem possível em menos de 1 minuto. O display do equipamento é um display intuitivo. Podemos fazer a passagem por todas os opções aqui de parâmetros, né, de forma rápida, visível, né? Tendo uma sequência aí para você tem a sequência para poder saber onde esse recurso está atuando, se ele funciona no começo da solda, se é uma rampa de início. É bem intuitivo nessa parte. Seguindo, temos aí a função TAC. Essa função presente no equipamento, esse recurso, né, torna muito fácil e rápido a formação da poça de fusão. Torna muito fácil a formação da poça de fusão sem que haja necessidade de material. Isso daí, somado a um baixo aporte térmico, é muito bom no travamento de chapas finas, né? E temos um vídeo aqui para vocês verem como é que funciona isso daí.
Bom, pessoal, vocês viram aí o funcionamento do TAC, né? Ele tem um pontilhamento aí contínuo, né? Pulsante, isso daí faz uma agitação ali da poça de fusão, onde as partes, ainda que separadas, se unam de uma forma mais fácil, né? E ao lado a gente pode ver que sem a função, isso, mesmo os parâmetros, tá, pessoal? Você vê que as partes não se unem. Você começa a ter mordedura e não tem a união das partes. Seguido, temos a função celulósico. Este daí é um botão dedicado para soldagem no processo eletrodo revestido. Isso é possível através da inteligência de ressonância digital, onde a soldagem com eletrodo celulósico, as polaridades são invertidas. Então, uma condição sem esse recurso, o soldador tem que ir lá na fonte, inverter os cabos, mudar de posição. Aqui não. Aqui a gente já tem tudo isso com apenas um botão. Se apertou o botão, ele já ele já alterna, e tudo isso somado a alta estabilidade e baixo respingo, que eletrodo celulósico é brabo, gera muito respingo, é um arco violento, mas um pouco mais fácil aí com equipamentos frônios. Seguindo, a gente tem a correção do fator de potência, né? Onde ele possibilita a utilização de extensões de até 100 metros sem perda de energia, sem que isso vá interferir no arco de soldagem. Então, você pode estar bem longe lá da sua tomada ou gerador, que isso daí não vai implicar em nada. É muito fácil e seguro. Esse recurso é o mesmo que proporciona a proteção contra correntes de até 400 volts, e temos disponível nela a função TIG pulsado, né? Essa característica aí, quem utiliza sabe que é algo muito bom aí no controle da poça de fusão, proporciona um excelente acabamento e aparência do cordão de solda, e tem vantagens aí na soldagem de chapa fina, aços inoxidáveis, onde a gente tem uma alta fluidez, sendo difícil aí o controle. Aqui, nessa imagem aqui, nós temos aí uma visão mais ampla de como é que é o painel do equipamento, né? Esse primeiro item que eu estou mostrando aqui para vocês, né, seria a corrente inicial do equipamento. Então, por meio do botão de seleção aqui, você pode passar por todos esses parâmetros, recursos, apertou, seleciona, girou, altera valor de forma muito rápida e fácil, né? Não tem o risco de você estar mexendo e fazer, pô, o que eu estou alterando aqui? Não, o equipamento dispõe de bastante LED para poder estar indicando de forma bem visível o que a gente está alterando. O display é um display de 7 segmentos, tem vários pontos de visualização. Unidades de medida, essas unidades medidas aqui nessa foto estão todas apagadas, mas o que ela vai indicar para a gente? O display aqui que está 00, indicado pela tensão voltagem, ele, durante o processo de soldagem, ele vai estar nos indicando qual que é a tensão do selecionado. Porém, quando a gente está selecionando rampas, corrente inicial, esses valores são em outras unidades. Por exemplo, a corrente inicial ela é em porcentagem. Eu vou subir ou abaixar uma porcentagem da corrente nominal. Então, uma vez que você está com essa opção selecionada, ele vai acender porcentagem. Eu vou utilizar a rampa. A rampa ela é dada em segundos. Então, uma vez que você estiver na rampa, os segundos vai aparecer. Então, você sabe qual que é a grandeza que você está mexendo. Seguindo, nós temos as seleções dos processos de soldagem. Por meio desse botão, nós podemos escolher aí a soldagem 2 tempos,
4 tempos ou eletrodo revestido, somente com esse botão. Também tem LEDs de indicação, seleção e ajuste dos parâmetros por meio do botão. Esse mesmo botão é o que você vai alterar o valor, pressionando ele vai validar o valor que você colocou. Outra coisa importante é que o quê? A parte do equipamento mais frágil seria o display. Pensando nisso, a Fronius fez com que o quê? Com que tanto o painel quanto o botão ficasse recuado. A gente pode ver por aqui, ou nas laterais, que há um recuo do painel para essa borda. Então, se você estiver em campo e alguma coisa bater, ele vai se chocar contra o painel frontal. Ele não chega a tocar no display ou botão, que são partes sensíveis do equipamento. Por ser um equipamento dedicado à soldagem TIG, nós temos o botão de teste de gás dedicado. Então, o soldador não precisa ficar com o gatilho pressionado, nem nada. Apertou o botão de purga, ele vai vazar gás por alguns segundos e automaticamente ele vai interromper. Seguindo, nós temos aí um display de status, onde essa opção com LED aceso, ela indica que a alta frequência está aberta, né? Esse processo TIG, ele dispõe aí de ignição por alta frequência, sem que haja o contato do eletrodo de tungstênio com a peça. Ao lado nós temos a função TAC, pulsado e solda ponto. Esse daí é uma função muito boa para poder padronizar tamanhos de pontos, ou se você quiser fazer um efeito escamado na solda, né? Fazendo aí uma seleção aí de tempos, né? Tempo de ponto, tempo de pausa, você pode fazer uma aparência de cordão escamado que fica muito bonita. Aqui tem um breve resumo aí do que é o recurso pulsado, né? Essa função faz com que a corrente alterne entre a corrente nominal e a corrente de base, né? E onde a gente também pode variar o tempo de permanência dela em cada ciclo. Bom, quais são os benefícios, né, que esse recurso proporciona, né? Processo TIG, esse recurso é amplamente utilizado, não pode ficar de fora desse equipamento, mesmo sendo compacto, ele visa trazer bons resultados e recursos para o operador. É muito indicado aí na soldagem de chapa finas, ácidos inoxidáveis, né, que é um metal que possui alta fluidez, tende a escorrer muito, soldagens fora de posição e proporciona aí um acabamento bonito, um visual muito agradável para o cordão. Seguindo, nós temos o eletrodo revestido, né? Mesmo sendo uma fonte dedicada para o processo TIG, ela replicou todo esse recurso para o processo eletrodo revestido. Então, ainda sendo a TransTIG, esse recurso pulsado está presente na função eletrodo e traz os mesmos benefícios que a gente teria no TIG pulsado. Possui uma tocha com sistema multilock, né? Isso daí é um grande destaque, porque os cenários são diversos no mundo da soldagem, né? Nunca uma geometria vai ser igual a outra, uma posição, os acessos. Pensando nisso, a Fronius, você teria uma tocha, né? Uma mangueira, porém a gente pode intercambiar esse corpo de tocha, podendo diferenciar por comprimento de tocha, geometria ou performance do equipamento. É um equipamento flexível e bem leve aí para estar operando. Destaques técnicos. Esse equipamento, né, ele tem a TransTIG 210. Se a gente for comparar ela com equipamentos semelhantes no mercado, ela tem uma eficiência no consumo de 25%. Né?
Seguindo, temos a Transtig 170, onde a eficiência dela é ainda maior. É possível economias de até 40% a menos comparado. Lembrando que o que é essa comparação são todas com fontes inversoras. Nenhuma dos equipamentos em comparação aqui é transformador, são todas inversoras. E ainda assim é possível uma economia de 40% utilizando a Transtig 170. Equipamento leve, com menos de 9 kg, possui a função celulósico, classe de proteção IP23, uma tensão de vazio de 97 volts, ciclos de trabalho para eletrodo revestido de 40% a 180. No modo TIG, ela trabalha aí a 40% a 210, muito bom. A faixa de corrente, como a gente viu anteriormente, vai de 3 a 170 ou 210. E a tensão principal dela, ela vem disponível em 220 volts ou multivoltagem. Possui um range, aí uma tolerância de menos 30 ou mais 15. Bom, fechamos aí a Transtig, agora vamos para o Transsteel 3500 Compacta. Até o momento nós vimos aí a Transpocket com um olhar voltado para eletrodo revestido, que também roda no processo TIG. Depois vimos a Transsteel com um olhar voltado para o processo TIG, porém mantendo os recursos que auxiliam no processo eletrodo. Agora eu lhes apresento a Transsteel 3500, o equipamento multivoltagem, sendo possível soldagem no processo eletrodo revestido, TIG e MIG-MAG. Antes de falar das qualidades, né, vamos ver aí alguns desafios enfrentados pelo soldador, né? Muito comum na soldagem, correntes elevadas por longos ciclos de trabalho, dificuldade aí na estabilidade de arco, baixa qualidade e eficiência do alimentador de arame, baixa durabilidade dos consumíveis, dificuldade em encontrar parâmetros. Tudo isso daí são condições que tornam a soldagem, né, algo ainda mais difícil. Nós já temos diversas variáveis a controlar, né? Se essas funções, esses recursos não são adequados, prejudica ainda mais. Já a fonte de soldagem, né? Muito comum, equipamentos com baixa proteção a intempéries, podendo ocasionar curtos-circuitos por depósito de poeira, resfriamento ineficiente da tocha, ou do equipamento em si, né? Por um ciclo de vento, uma má circulação de ar, peças de baixa qualidade e construções, ocasionando grandes paradas e custos de manutenção ou reparo. Bom, pensando nisso, visto as dificuldades, né, nos processos de soldagem, a Fronius criou uma linha multiprocesso para todas as aplicações. A primeira delas, processo MIG-MAG, com a faixa de corrente aí de 10 a 350, sendo possível utilizar arames de 0,8 a 1,6 milímetros. Os materiais, as ligas possíveis seriam aço carbono, alumínio, cobre e aço inoxidável. Ela dispõe de linhas sinérgicas dedicadas para cada um desses materiais. Então, é um equipamento aí de tensão constante, mas é um equipamento sinérgico, né? Uma vez que você fez a seleção da matéria-prima, você passa a ter é possível parametrizar de forma rápida com uma seleção correta dos materiais. Proporciona economia e grande produtividade, porque o acabamento fica muito bom. Seguindo, nós temos a função TIG, com a mesma faixa de corrente, de 10 a 350. Ela dispõe de função soft ou hot start,
para início do arco, recurso TIG pulsado e a função TAC, né? Grande característica aí seria a qualidade visual da soldagem no processo TIG. Na sequência temos o eletrodo revestido com a mesma faixa de corrente, sendo possível eletrodos de 1,5 a 8 milímetros. Possui a função dedicada, a função anti-stick está presente aqui nesse equipamento multifuncional. O eletrodo é um equipamento que proporciona independência, né? Porque você tem um equipamento robusto, de grande capacidade, porém você não necessita de gás, né, para poder estar realizando tarefas. Seguindo, nós temos a Fronius apresenta a solução para todos esses problemas com a Transtil 3500 multiprocesso, equipamento de fácil utilização, sendo possível salvar aí 5 jobs de acesso rápido, né? Então, uma vez que o operador encontrou um parâmetro para uma determinada junta, plano ou vertical, ele pode salvar esse valor em um dos jobs, que ele vai ter o acesso rápido apertando apenas um botão. Operação intuitiva, pronta em 3 espaços, por quê? Primeiro dele, seleção de matéria-prima. Selecionou a matéria-prima, seguindo a gente seleciona o diâmetro do arame e por último o tipo de gás. A partir daí a fonte já está pronta para estar realizando a soldagem do material selecionado. O alimentador de arame possui mecanismo com 4 rodanas de excelente precisão aí, proporcionando estabilidade e segurança no arco, né? Velocidades de alimentação que variam de 1 a 25 metros por minuto e diâmetros de 0,8 a 1,6 milímetros. Esse equipamento que nós vemos na fonte é um equipamento completo. Podemos ver aí a unidade de refrigeração de grande eficiência, né, para todo o circuito aí. Uma tocha refrigerada, muito indicada para soldagem em alumínio, e possui proteção contra superaquecimento. As tochas da geração TPSI, a Transtig, ela divide aí a mesma tocha aplicada nos equipamentos também multiprocesso, mas que dispõe da mesma tocha para poder operar. O conector FSC e alta qualidade e durabilidade do equipamento. Robustez, né? É um equipamento robusto, conexões protegidas, com excelente qualidade de construção e possui detecção de fase de falha. Detecção de falha de fase, né? Uma vez que há alguma falha em alguma das coisas, ela indica para o operador. E grande qualidade nas peças. O que esse equipamento nos traz? Mobilidade, flexibilidade, versatilidade, tudo isso dedicado à soldagem manual. Onde a gente pode aplicar isso? Construções soldadas, metalurgias, oficinas, serralherias, montagens e reparo e manutenção. Esse aí é os cenários e campo onde a gente pode estar atuando. Alimentador de arame preciso. Bom, esse é um detalhe, né, muito importante aí no processo de soldagem MIG-MAG. Fazer com que a tração do arame seja constante, que não interfira no processo de soldagem. Ela possui uma placa de motor compacto, né, que garante aí menos abrasão a desgaste, estabilidade no processo. As geometrias das roldanas, né, é otimizada para soldagem em diversas ligas. A mesma roldana se aplica tanto para aço quanto para alumínio. Movimentação precisa das 4 roldanas, né? Isso aí evita aí que o arame embole. Roldanas universais compatíveis com a Transtil e a linha TPSI.
Então, essa mesma rodana, se você tem um equipamento, uma Transtil, ela vai atender. Se você tiver uma TPSI, essa mesma rodana vai atender uma TPSI também. Um novo recurso disponível nessa versão compacta é a chave de bloqueio, né? Acho que, bom, eu já, em muitos acompanhamentos aí, eu já vi muitos improvisos aí de bloqueio do equipamento, né? Para evitar aí que o operador faça ajustes indevidos, prejudicando, né? Então, ela tem algo bem simples, né? Ela possui uma chave aí de bloqueio que, uma vez parametrizou, bloqueou, está resolvido, né? Isso aí proporciona funcionalidade e simplicidade, né? Não há necessidade de complicar. Uma simples chave já traz a solução. Investimento a longo prazo. A Transtil é extremamente robusta. Nada pode romper essa barreira, nem umidade, sujeira, poeira ou variação de temperatura. É um equipamento que foi testado aí ao impacto, né? Teve testes severos para garantir que, ainda que houvesse impactos, ela continuasse funcionando. Teste contra respingos e água, testes de sujeiras e poeiras, né? Impedindo aí que danifique componentes eletrônicos, e de temperatura. Alguns dos benefícios, né? Agora só revisar alguns dos pontos fortes dela. Uma fonte multiprocesso, para soldagem nos 3 processos, MIG, MAG, TIG e eletrodo. Possibilita a mudança de processos em menos de 1 minuto. Isso daí é possível porque você pode estar com o equipamento montado tanto para a função TIG quanto o processo MIG-MAG, pois ela dispõe de conectores separados. Então, você pode estar com tudo montado e apenas com apertar de um botão você muda de uma função para outra. As linhas cinéticas dedicadas, sendo possível inúmeras possibilidades, né, em diferentes materiais de soldagem, solda em uma ampla faixa de espessura, né, são 350 amperes, isso daí é um valor bem alto aí, que traz um conforto, o equipamento não fica trabalhando, né, ali na faixa ali dos 350, possui 5 combinações de gás possíveis e 6 possibilidades de diâmetros, né, que vão aí de 0,8 a 1,6 milímetros. É um equipamento pronto para soldar em 3 passos, como os vimos, né, selecionando metal de adição, diâmetro de arame e o gás de proteção. A partir daí, o equipamento já está pronto para soldar. Display intuitivo, de fácil visualização. Aqui são alguns destaques técnicos, né? O equipamento apresenta uma economia de 15%, comparado aí com os concorrentes de mesma potência. Tolerância dela é de -10 a +15. Ciclo de trabalho dela a 350 amperes é de 40%. Classe de proteção também IP23. Tensão em vazio de 60 volts. E a eficiência dela, né? É um equipamento que a 250 amperes, do que ela consome pela rede, ela consegue te entregar 89% da energia em arco voltaico na peça, né? É um valor extremamente significativo, onde a gente tem poucas perdas aí com a atuação de ventoinha, LEDs, solenoides. É um equipamento muito bom. A boa notícia é que o equipamento possui um equipamento possui 2 anos de garantia direto, né? Aqui nós temos 3 anos de garantia, condicionada ao quê? Você comprar o seu equipamento e vai lá no site, faz o registro do produto, deixa ele cadastrado, né? Isso daí proporciona ao cliente, né,
mais 1 ano de garantia aí. Certificado de calibração gratuito, que a Fronius dispõe desse serviço, né? Após o período de validade, que costuma ser de 1 ano, ou pode variar de empresa para empresa, há necessidade de calibrações. Esse serviço está disponível pelo suporte técnico da Fronius. O manual de operação do equipamento está disponível no site, todo em inglês, todo em português, né? Basta ir lá no site, pesquisar Transtil 3500 compacto, que está disponível. O mesmo já vem com o equipamento, porém, havendo a necessidade, você consegue ele de forma eletrônica. Possui um guia de inicialização rápida e dicas rápidas de instrução, né? Com esse guia aqui, ele acompanha a fonte, então isso daqui torna a vida muito fácil. Então, ela dispõe de menu direto, porém, algumas funções extras estão disponíveis no segundo menu. Com esse guia aqui, se torna muito fácil você saber exatamente onde está cada função que você precisa estar alterando. Obrigado à presença de todos, né? Espero que vocês tenham aproveitado, sanado todas as dúvidas aí dessa linha de produto. Obrigado à presença.